Pessoas Livros atravessando aqui as margens, ou melhor, o cruzamento, né, de uma linha férrea. E aí, de quem que eu lembro, né? Claro, lembro de Este Mundo Perfeito, justamente onde nós paramos no nosso último encontro. E aí eu tentava remoer as ideias lendo o capítulo, e nesse remoer ideias o capítulo fala de incuráveis. E caminhando aqui à noite, nesse domingo completamente escuro, sozinho, eu me senti um incurável. E talvez essa seja a sensação de muitos de nós que lemos Este Mundo Perfeito e tentamos compreendê-lo aos moldes de quem? Aos moldes de Lilás, aos moldes daqueles que não se satisfazem com o natural, com o normal do mundo que a gente vive. Ou seja, nos sentimos incuráveis. E aquele momento que a gente para e que a Lilás pergunta para o quem: para onde nós vamos? Essa é a pergunta dela. E aí o Ken diz para ela, né, vamos para uma ilha chamada Majorca, onde vivem os incuráveis, né? Vivem aqueles que não se submeteram aos desígnios, às vontades, às relações de manutenção da ordem, do sistema, de tudo, né? De tudo que acontece no nosso Este Mundo Perfeito. E são considerados incuráveis. E eles, né, estão ali andando de bicicleta pelas ruas, como eu aqui nessa rua deserta. E logo em seguida eles são acompanhados por alguém também de bicicleta, que os cumprimenta, né? Diz: tudo bem? Onde vocês estão indo? E diz: nossa, eu nunca pensei que ainda veria bicicletas como essas, né? Bicicletas mais pesadas, bicicletas com bagageiro, bicicletas sem marcha, bicicletas nada normais, nada convencionais. O Ken, tentando tirar a sua atenção, diz: não, essas eram as duas últimas que existiam no setor. E o cidadão pergunta para ele: no setor 635? Aí ele: não, no 639. Que coisa! Aí a Lilás, naquele momento, ela entra numa aceitação inesperada, né? Diz pro Ken, aliás, diz pro cidadão que os acompanha: olha, nós não podemos conversar, temos que avançar. As pessoas estão lá na frente nos esperando. Aí o indivíduo diz: não, nossa, imaginei que vocês fossem os carregadores com tanta tralha, né? Porque eles tinham ali, né, cobertores, bolos, travesseiros, tudo colocado de maneira abrupta dentro das coxias ali, dentro das cestas das bicicletas, das duas bicicletas. E eles foram embora. O Ken achou ótimo, né? Aquela reação de Lilás. Era a primeira reação dela que denotava que a vida não seria mais, como o Ken diria, embrutecida pelo Unicomp. Chegaram num espaço, né? Num espaço estranho, num espaço diferente, mas faltavam somente 82 quilômetros para a ilha, ou melhor, para a praia que os levaria à ilha de Majorca. Mas uma lembrança veio a Lilás, a lembrança de rei. O rei sabia dessa ilha?
Ou o Ken não havia contado nada para ele? O Ken suspeitou disso. E o que acontece? Ele não fala nada para ela. Mas, no entanto, inesperadamente, descobrimos que Lilás liga para o rei antes mesmo dele se suicidar, dele suicidar-se. E fica, né, sabendo que ele desconfiava dessa relação que ela havia com quem, né, que ela tinha com quem, melhor dizendo. Só que a questão não foi nem essa, nem a questão desse inconveniente entre os dois, mas o fato de que o Ray, aquele personagem lá do início da nossa leitura, que organizou toda a estrutura de distanciamento, né, daquele grupo todo que se reunia dentro da biblioteca, dentro do museu antigo, ele já tinha relações com os incuráveis. O fumo, o perfume, os chás que ele conseguia, tudo era conseguido através dos incuráveis. E aí a Lilás ficou sem entender por que o Ken não contou para ela. E na cabeça dele, ele não contou pelo fato de que seria só uma forma de tornar o Ray alguém não muito querido por ela, né? Alguém que os enganou ou alguém que não contou a verdade. E assim seguiu-se o debate entre eles, né? O debate que levava justamente a uma passagem nada agradável para nós durante a leitura, em que Ken e Lilás chegam a agressões verbais, a agressões físicas, até o momento de se depurarem enquanto sujeitos. E eu fiquei aqui, né, nessa caminhada aí esses dias atrás, pensando como contar essa história para vocês num momento como esse, né? Mas eu acho que talvez essa caminhada pelos lugares vazios e desertos que eu passo agora, me sentindo incurável, foi o momento, né? Foi o momento de tentar colocar para fora essa história sem necessariamente lê-la para vocês. Pessoas livres, eu queria chegar até aí, né? Queria chegar a esse momento triste, né? Um momento de muita tristeza no livro, esse desentendimento profundo, cruel, brutal, misógino, um desentendimento que, para pessoas que lutam por uma reflexão mais apurada, mais acurada, mais acertada a respeito dessa relação homem e mulher, não foi tão feliz, não foi nada feliz, foi infeliz. Mas passemos por esse momento como um momento de princípio do restauro da vida entre Ken e Lilás. E sigamos. Forte abraço a todas e a todos. Até a próxima semana.